Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Alexandre Pereira, sou da Psiquiatria BH, né, psiquiatra. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, né, o Dr. José Maria Peixoto, que é meu amigo pessoal, doutor em medicina, cardiologista de longa data, com muita experiência clínica, né, especialmente na área de atenção aos idosos, em cardiologia. E a gente trouxe ele aqui hoje para a gente falar sobre um assunto muito importante, que é a relação entre a mente e o coração, né? Parece assim um pouco estranha inicialmente essa abordagem, mas não, a gente vai ver que há uma correlação muito importante entre a saúde cardiovascular e a saúde mental, que é isso que a gente vai trazer aqui para vocês hoje, não é isso? Peixoto, você quer começar a falar um pouquinho? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua prática clínica, né? Como é que você tem percebido, né, nos dias de hoje. Depois a gente vai voltar nesse assunto, falando um pouquinho, comentando alguns achados do artigo, né, que a gente ia discutir hoje um pouquinho, né? Mostrando que, como é que as pessoas que têm transtorno cardiovascular, né, tem 2 a 3 vezes mais chance de ter um quadro depressivo, né? Isso nos preocupa do ponto de vista da assistência à saúde das pessoas. Vamos conversar por aí? Boa tarde para todo mundo aí, boa tarde, amigo e colega Alexandre, um prazer imenso estar aqui com você, agradeço o convite. O tema é super relevante, realmente na minha área de atuação na cardiologia, ela tem uma atenção fortalecida na cardiogeriatria, no envelhecimento cardiovascular, e na prática a gente observa isso que você falou mesmo, a prevalência, ou seja, a quantidade de transtorno de saúde mental, né? Na prática cardiovascular é muito acentuada. E, em paciente idoso, às vezes chega a ser até de 30% a 50% de presença, né? E a gente percebe a dificuldade que a gente tem do paciente perceber isso, inclusive de alguns pacientes aceitar essa condição, né? E a gente tem estudos hoje já mostrando a relação do coração com o cérebro, né? Ou seja, na verdade, mostrando que o coração, as doenças cardiovasculares podem favorecer o adoecimento mental, e o adoecimento mental também pode favorecer o agravo da doença cardiovascular. Todas elas, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, doença coronária, todas elas. Então, realmente a gente precisa estar atento a isso, nós, profissionais da saúde, e os pacientes também estarem tranquilos, inclusive aceitar, porque tem muita dificuldade, Alexandre, de o pessoal aceitar um pouco essa condição quando eu proponho um tratamento com a psiquiatria, com a saúde mental, com a psicologia, por exemplo. Tá certo. Não, tudo bem. Eu tô inclusive trabalhando esse tema ultimamente. Eu tenho recebido algumas pessoas no consultório que têm passado por estresse de trabalho, por exemplo, entra em burnout, por exemplo, né? E a gente sabe que se a pessoa entra num quadro de estresse crônico, do ponto de vista fisiológico, ela vai ter uma série de alterações, né? Seja na elevação do corticoide, na liberação de mais catecolaminas, ou seja, né, neurotransmissores que vão aumentar a pressão arterial cronicamente, vão prejudicar o rim. Vamos pensar um pouquinho que existe um mecanismo, sim, mental, hoje a gente já tem essa conexão muito clara, entre você estar mal, ou seja, num grau de estresse, de burnout, de situação de saúde mental, né, já com um certo prejuízo, e as alterações físicas cardiovasculares, né? A gente pode fazer essa conexão facilmente? Com certeza. O sistema cardiovascular, a parte da cardiologia, né, tem muita ligação com o que você falou, que é o que a gente chama de sistema simpático, que é a adrenalina. A adrenalina que é descarregada no corpo da gente. Existe um outro sistema chamado renina-angiotensina, não preocupem-se com os nomes, né, mas são sistemas que vão sobrecarregar o sistema cardiovascular, aumentar o trabalho do coração, aumentar a pressão arterial, aumentar a frequência cardíaca. E isso pode acontecer por vários fatores. Um dos fatores que pode causar essas alterações fisiológicas do corpo são os transtornos de ansiedade relacionados a burnout, relacionados inclusive a problemas de depressão e também problemas econômicos financeiros, né? A gente vê que há um trabalho recentemente mostrando que pessoas que estão com problemas econômicos financeiros graves, eles têm mais evento cardiovascular. Ok. Então, tem uma forte ligação. A gente sabe que as doenças em geral, elas são muito causadas por processos inflamatórios, inflamação e trombose, né? E isso coexiste tanto na saúde mental quanto na cardiologia. Exato. Ou seja, para que a gente tenha uma vida um pouco mais saudável, a gente vai precisar cuidar não só da parte de atividade física, que é um elemento fundamental para a cardiologia, por exemplo, para as doenças cardiovasculares, prevenção de doença cardiovascular, não é isso? Alimentação também passa por aí, mas tem um outro elemento importante do ponto de vista dos hábitos, né, e das relações, que é exatamente a saúde mental e como que a gente está lidando com isso. O que é um desafio na vida de hoje, né, da vida atual, contemporânea, já que está tudo muito corrido, está tudo muita pressão, não é isso? As pessoas estão com uma percepção de dificuldade de planejar para o futuro, cada vez as coisas muito mais imprecisas, instáveis, né?
E na literatura, eu até ia trabalhar isso com você um pouco, a gente chamar a atenção, de que existe já há muito tempo uma correlação entre traço de personalidade e vulnerabilidade para infarto agudo do miocárdio, por exemplo, chamada personalidade do tipo A, né? É uma pessoa que basicamente tem características de personalidade muito interessantes. Elas são muito competitivas, ambiciosas, muito rígidas, impacientes, né? Tem uma irritabilidade na convivência social. E essas pessoas, curiosamente, elas têm mais risco de terem infarto agudo de miocárdio, né? Ou seja, traço de personalidade, mais uma vida hoje muito corrida, tensa, né? Com muita pressão, acaba realmente aumentando o risco para doenças cardiovasculares, não? Sim. Inclusive, esse dado é antigo, já descrito na literatura há muito tempo, né? A personalidade tipo A, que é o que eu falo, inclusive, achando que essa personalidade é muito bom para o empresário. Né? Esse a pessoa é ótima, ele resolve tudo, ele faz tudo. Exato. Tudo que você fala, tem que fazer, eu faço. Não, esse aqui não faz, eu faço. Tudo ele faz. Ele resolve alto tudo. Rendimento. Alto rendimento. E às vezes você atende uma pessoa dessa no pronto-socorro, já atendi vários, né? Porque eles vão lá para o pronto-socorro infartados, né? Exato. E aí você fala assim, eu vou ter que internar. Não vou poder internar agora porque eu tenho que ir no banco liberar o pagamento de não sei o quê. Depois eu volto aqui. Se o senhor estiver vivo, o senhor vai voltar. Aqui, né? O senhor infartou. Então, e tem a personalidade tipo B, que é aquela pessoa que sabe, não, eu já estou sobrecarregado, isso aqui não é para mim. Então, realmente, que tem a ver exatamente com o que a gente está falando. Ativação do sistema renina-angiotensina, ativação de adrenalina, né? Então, e você está tocando um ponto, nós estamos vendo no momento atual que a sociedade demanda muito, vamos fazer ginástica, as academias estão lotadas, você passa todo mundo correndo, todo mundo comendo proteína, todo mundo fazendo dieta saudável, mas não vai adiantar só isso se você não cuidar também da saúde mental, né? Numa sociedade de alta demanda, que todo mundo tem que estar perfeito, tem que estar lindo, maravilhoso, os resultados, nas redes sociais todo mundo é sucesso, né, Alexandre? Todo mundo é sucesso. Isso cria um estresse de ansiedade, de você tá vendo uma festa acontecer e você está fora da festa. Você não está participando dessa festa, né? E então é necessário realmente cuidar desse momento. E acho que a psiquiatria está forte para ajudar as pessoas aí. Você comentou uma coisa interessante, que é esses casos que eu tenho atendido de burnout do trabalho são exatamente pessoas que têm essa personalidade, esses traços de personalidade que você citou. Geralmente são pessoas de alta performance, mas que não conseguem identificar em algum ponto um ponto de equilíbrio entre vida pessoal, né, cuidar de si e se envolver no trabalho, né, especialmente se elas são empregadas, né, de alguma empresa, né? E interessante que, ou seja, há sim, às vezes, na empresa, no processo de trabalho, uma demanda muito alta, às vezes acima da capacidade da pessoa responder, mas a pessoa também tem que ter essa noção, essa capacidade de perceber que ela tem limites pessoais. Então ela também tem que estabelecer barreiras ou limites ou conversas com a instituição onde ela trabalha para que ela possa adequar melhor, né, a sua necessidade pessoal da necessidade, digamos assim, do trabalho, né? E interessante é que essas duas pessoas que eu comentei agora, mais recentemente, são mulheres jovens que estão começando carreira, né? Pessoas extremamente comprometidas, né? E a gente sabe que mulher, por exemplo, tem mais predisposição para a depressão, né, do que homens, por exemplo. São duas abordagens que a gente tem que pensar aqui, então. E do ponto de vista cardiovascular, você percebe uma diferença entre pessoas do sexo feminino ou masculino em relação ao adoecimento cardiovascular? Você acha que o perfil é mais ou menos o mesmo? Em relação a dados de pesquisa, que a gente chama de epidemiologia, a doença cardiovascular em geral é mais prevalente no homem, né? Agora, interessante que as mulheres procuram mais ajuda do que os homens. A gente percebe que as mulheres fazem mais a consulta, elas aderem mais ao tratamento, o homem é mais relutante, ou seja, eu não sei te falar, poderia te perguntar isso, se o homem é mais tipo A, se tem mais homem tipo A do que talvez, a mulher tipo né? Mas agora em relação ao trabalho, ontem mesmo eu atendi uma paciente muito interessante, uma senhora de 70 anos de idade, hipertensa, tem pressão alta, tem colesterol alto, você já tem doenças, problemas de saúde tranquilo, mas ela está super bem controlada, Alexandre, magrinha, está malhando, está se cuidando. E aí, curiosamente, a hora que eu olhei para a filha dela de 40 anos está obesa, hipertensa, toda não controlada. Eu falei, engraçado, você tem que passar para a sua filha esse seu modo de cuidado, do autocuidado. E ela, para surpresa minha, me falou o seguinte, é que minha filha trabalha, então ela não tem tempo de se cuidar. Como eu já estou aposentada e ela tem uma cabeça muito boa, né? Eu me cuido. Então, olha para você ver a relação que você está dizendo do trabalho com o adoecimento mental. Ou seja, as empresas também têm que rever seus processos de gestão, né? Dessa demanda, dessa exigência, custe o que custar das pessoas. Exato, exatamente. Então, esses casos que eu estou lembrando aqui são exatamente dentro dessa linha, né? Ou seja, pessoas que têm um perfil, então,
altamente competitivos, engajadoras no trabalho, né? Gostam de entregar resultado, e aí às vezes a empresa acaba utilizando, né, recursos desorganizadamente no processo de trabalho para que elas entreguem, às vezes, mais do que elas poderiam, uma circunstância, né, de muita tensão no processo de trabalho, de muita cobrança, muita exigência. A ponto das pessoas não terem final de semana, feriado, horário, inclusive, para se cuidarem, como você exemplificou, né, na filha dessa paciente que você está trazendo aí, né? Mas eu acho aí, veja bem, eu acho que tem uma hora que a gente tem que começar a fazer essa percepção. Então, quando as pessoas vão no consultório, por exemplo, a gente tem que chamar a atenção exatamente para isso. Mas como é que está a sua vida? Eu só trabalho, só faço isso e aquilo, não tem outra coisa, não consigo cuidar de mim. Ué, a gente vai continuar desse jeito? Porque se não continuar, daqui a pouco adoece psicicamente e também você começa a ter os quadros, né, de adoecimento cardiovascular que você estava trazendo para a gente. Não é isso? Exatamente. Alexandre, você tem ideia dessa questão de estresse, né, de ansiedade, né? Eu posso falar até de mim, da experiência pessoal que eu vivi no passado, né? Quando eu trabalhava em 2 pronto-socorros em Belo Horizonte, trabalhava na terapia intensiva, intensivista, num estresse danado, assim, no início de carreira. E aí um certo dia eu acordei, Alexandre, com a paralisia facial periférica, aquela que você fica com a boca torta, é uma coisa benigna, né? E eu fui dar o meu plantão com a boca torta lá no CTI, né? E um residente, né? O residente olhou para mim e falou assim, nossa, o senhor está estressado? Falou comigo. E eu estava, né? Falei assim, acho que eu estou um pouco estressado, sim. Ele falou, que bom que foi uma paralisia facial, não foi uma leucemia. Eu falei, cara, larguei o plantão do CTI. Depois que eu vi ele me falar isso, eu falei, eu estou precisando de refigurar a minha vida. Porque me assustou, porque pode ser uma leucemia, pode ser um infarto, pode ser qualquer coisa. Foi uma paralisia facial, foi benigna. Então a gente tem que se cuidar. E eu acho que aí passa do profissional médico, no caso da gente da cardiologia, qualquer outro profissional, estar atento para identificar isso, como você falou, questionar isso com o paciente, encaminhar para o colega da especialidade, da psiquiatria, da psicologia, para tratar e também desmistificar, né, Alexandre, esse processo da psiquiatria, que quando você fala que vai passar um remédio, eu não quero tomar esse remédio, entende? Ok, então vamos por aí que eu acho que é interessante. Então você tem percebido ainda, a gente avançou muito, né? Acho que a saúde mental depois da pandemia, né, ganhou assim um status, né, de menos estigmatização, do ponto de vista de que as pessoas em geral podem ter algum sofrimento psíquico, né, que exige alguma ajuda, algum cuidado, alguma procura de ajuda, né? Mas ainda você percebe uma certa resistência do ponto de vista, primeiro, de aceitar encaminhamento, né, para profissional de saúde mental e eventualmente até para prescrição farmacológica. É isso mesmo? É isso mesmo. É curioso, assim, para aceitar o encaminhamento é pior ainda, viu, Alexandre? Quando você fala assim, eu vou te encaminhar para um psiquiatra, ainda, pelo menos assim, eu percebo na cardiologia, uma certa resistência. Tá melhorando isso, tá? Para a psicologia aceita mais, tá? O remédio também, né? Há uma restrição que tem medo de alterar, inclusive acha que vai alterar a personalidade da pessoa, o modo dela ser, tem a disfunção sexual, eles têm um pouco de preconceito, vai atrapalhar a minha questão da sexualidade, né? Então, mas você veja que a hora que você trata os pacientes, eu tenho pacientes que eu tratei, eu acabei tratando, que era um transtorno de ansiedade leve, que não precisava da psiquiatria. Essa paciente hoje, quando chega no consultório, até hoje, ela fala, não, você salvou minha vida. Ou seja, pelo fato de ela ter aceitado tomar um inibidor da captação de serotonina. Isso. Simples. Isso mudou a vida dela. Aí, olha, então veja bem, então a gente tem alguns medicamentos hoje muito seguros do ponto de vista cardiovascular, inclusive, porque não é todo medicamento que você pode usar, dependendo do problema cardiovascular que você tenha, então é necessário uma avaliação, né, do psiquiatra, do cardiologista para fazer essa avaliação de segurança, mas que você pode ter um benefício muito grande. E hoje a gente está com enfim, tem vários medicamentos hoje com perfis muito diferentes que você pode, sim. Esses sintomas colaterais que você falou são, às vezes, presentes, a gente não pode negá-los, né? Mas existem maneiras da gente contorná-los e, enfim, trocando a medicação, reavaliando. Tem produtos novos, né? Tem medicamentos, né, mais modernos que a gente pode conseguir conciliar bem aí esses sintomas, né? A redução dos sintomas ansiosos e depressivos com uma qualidade de vida interessante, né? É interessante o seguinte, muitas vezes eu recebo essas pessoas, que você está falando que às vezes você encaminha ou que outros colegas encaminham, e, na verdade, o que a gente tem que fazer na psiquiatria e na saúde mental como um todo é primeiro entender o problema da pessoa, ou seja, quais são as relações que ela estabelece com a sua vida, né, que tem levado ela àquele adoecimento. Então, é isso que você sinalizou. Então, ninguém vai impor medicamento nem tratamento farmacológico a ninguém, né? Isso tem que ser um processo construído,
não é isso? E a gente procura na consulta, identificando os problemas, fazer com que as pessoas comecem a perceber de maneira mais clara o que o ritmo de vida delas, né? E a maneira como elas estão relacionando, principalmente com o trabalho, mas outras áreas também, né? Relacional, enfim, relações interpessoais, etc. Vida em casa, né? Família, etc. Como é que isso tem, muitas vezes, atrapalhado a saúde do ponto de vista do nível de estresse gerado, né? Com aquele tipo de vivência. Como que isso começa a afetar a saúde como um todo. Uma coisa que eu tenho feito agora, e você tem razão, os homens se cuidam muito menos, né? É aproveitar essas oportunidades para saber se os nossos colegas, né, têm cuidado melhor de si. Então, assim, e aí, como é que está o check-up? Você fez avaliação esse ano? Como é que você está? Vamos dar uma checada aqui e ali. Aproveitar as oportunidades, às vezes, que a gente tem para fazer um chamamento de autocuidado, que é isso que você falou aí, né? E aí eu queria pensar um pouquinho na formação médica nossa. Será que a gente está conseguindo formar médicos, já que a gente trabalha na docência, né? E está tendo mais sensibilidade para isso? Será que a gente está conseguindo formar pessoas que estão um pouquinho fora daquela caixinha, né, do corpo-máquina, em que a gente identifica só a necessidade de fazer pequenas mudanças ali, a gente não está perdendo a noção de uma abordagem mais, digamos assim, integral da pessoa? Poxa, em relação à formação médica, eu acho que houve uma mudança grande. Eu vejo, inclusive, com a minha formação, o quanto que eu tinha de saúde mental, de psiquiatria no meu currículo, e o quanto que hoje as escolas trazem, né, a inserção da saúde mental dentro do currículo. A gente vê a discussão dos alunos da gente, com uma propriedade maior sobre o tema. Agora, na pós-graduação, na residência médica das especialidades, eu te falo aí, na cardiologia especificamente, que é onde eu atuo mais, eu não vejo um enfoque ainda de um preparo para o cardiologista para atenção à saúde mental. Não que ele esteja desatento, mas é um preparo de treinamento para isso, como você falou, nessa abordagem, inclusive. Tanto é que a Sociedade Europeia de Cardiologia soltou esse artigo agora, que a gente estava discutindo recentemente, mostrando a importância dessa relação cérebro-coração. Como eu comentei recentemente, nós passamos na cardiologia muito tempo fazendo as pessoas ficarem vivas, né? Porque as pessoas tinham infarto e morriam. Aí você tinha que arrumar tratamento para as pessoas não morrerem. Depois você passou a tratar as pessoas para elas não terem adoecimento, não ficar com insuficiência cardíaca, não ficar passando mal. Aí a gente abriu coronária, criou ponte safena e tal. Depois criamos um remédio para colesterol, controlar a pressão. Resultado, Alexandre, a população envelheceu, está cada vez mais envelhecida, a população de idosos está crescente, ou seja, o desfecho cardiovascular, até falei isso recentemente no Congresso de Cardiologia que eu participei, agora em São Paulo, o desfecho da cardiologia que era morte, derrame, insuficiência cardíaca, passa a ser agora qualidade de vida. E dentre eles a cognição, a saúde e a saúde mental. Então a cardiologia vai precisar cada vez mais cuidar para que o cérebro seja um órgão-alvo, a cognição seja um órgão-alvo. Cognição e saúde mental é um órgão-alvo da cardiologia também. Então eu acho que deveria, eu já falamos disso no Congresso de São Paulo, a Sociedade Europeia traz essa informação, eu acho que isso agora está vindo à tona, mas é tudo muito novo ainda. Sim, a formação técnica, a formação de residência normalmente é muito técnica, né? Às vezes muito médica no sentido estrito da especialidade. Se a gente tiver uma cabeça um pouco maior para incluir outros elementos, né? Como você está trazendo aqui, né? A gente perde um pouco essa perspectiva, né? Essa perspectiva de que uma área de especialidade, quando a gente trabalha com ela também tem conexão com outras, né? E aí algumas são áreas muito sensíveis, que o próprio especialista vai trabalhar no seu futuro, né, como profissional já especializado, mas que às vezes ele pode perder um pouco essa perspectiva, como você está trazendo aí. Sim, você tem trabalhos da cardiologia no passado aí, agora está até modificando, onde o desfecho do trabalho, o resultado da pesquisa era se morreu, se infartou, se teve um derrame. Mas e como é que ficou? Não morreu não, mas como é que ele ficou? Na fralda, acamado, demente, entendeu? Então, esses desfechos vão mudar. Eu acho que agora é a hora da cardiologia, da ciência cardiovascular, modificar esses desfechos para qualidade de vida, para cognição, saúde mental, porque, afinal de contas, a gente ajudou. Nós participamos dessa evolução de cuidado das pessoas, né? Sim, ok. Daí que eu acho importante, inclusive, o artigo que a gente discutiu aqui da Sociedade Europeia fala da construção do time Psycho Heart Team, né? Ou seja, o time da psicologia, da psiquiatria com a cardiologia, né? Sim, olha que um trabalho mais interdisciplinar, exatamente. Tá certo, onde você vai eventualmente ter contato com o seu cliente, vamos dizer assim, né, com o paciente, identificar elementos de fragilidade ali, né, que estão contribuindo com o processo de adoecimento, e a partir daí ter
uma equipe um pouco mais integrada que possa abordá-lo, né? Assim, no sentido de não só nos aspectos especificamente biomédicos, né, da atuação, mas também nos outros aspectos que possam melhorar, né, a qualidade de vida e o contexto, não é isso? E aí, nesse sentido, você tem um impacto grande na saúde mental, né? A gente trabalha, atualmente tem havido uma certa revisitação, que a gente chama hoje, né, um pacote moderno de se falar, né, medicina de mudança de vida, né, que é MEV, né, medicina de estilo de vida, vamos dizer assim, né, e que vai trabalhar basicamente a possibilidade da gente mexer com algumas áreas, né, nossa em relação ao ambiente, que é melhora do sono. A gente sabe que sono né, pessoas que têm problema grave com o sono também tem aumento de problemas cardiovasculares, pulmonares, etc., né, então esse é um problema. A questão da atividade física que você mencionou aí, as pessoas parecem que têm mais interesse em fazer atividade física. Parece que sim, as novas gerações estão um pouco mais empolgadas com isso. E para quem envelhece também isso é muito importante. A gente já sabe que envelhecimento saudável precisa de atividade física, né? A outra questão, relacionamentos interpessoais, ou seja, você ter capacidade de socializar e ter boas qualidades de relação interpessoal, não é isso? E outra questão importante, que é a alimentação, que a gente já sabe muito bem, que é uma alimentação um pouco mais balanceada e tal. Mas a gente não quer também, né? Eu fico pensando, Peixoto, e aí toda vez que a gente trabalha muito com esses elementos, parece que a vida fica muito regrada, fica muito chata, né? E aí eu queria até conversar um pouco com você, como é que você trabalha isso com seus clientes, né? Porque você trabalha com uma população um pouco mais envelhecida, né, também, e num estágio de ciclo de vida onde as pessoas já viveram muita coisa, já tiveram alguns prejuízos, mas também você limitá-las de ter alguns prazeres na vida, eu acho tão difícil a gente só trabalhar com uma medicina prescritiva, regulatória, em que a pessoa só tem limitações a fazer. Vamos discutir um pouco isso, que eu acho interessante, para a gente talvez tentar concluir o papo aqui hoje. Sim, Eu acho, né, Alexandre, que esse papo nosso aqui é interessante para chamar a atenção das pessoas para todos esses aspectos que você falou, incluir nesse pacote do autocuidado da saúde mental, né? O suporte social que você falou também, de ter um suporte social, um convívio de amizade, priorizar essa qualidade de vida com saúde mental, sim. E não adianta você ficar só cuidando, como você falou, prescritivo de remédio só. Aí você está lá com a pressão controlada, está lá com o colesterol controlado e está completamente, né, triste, deprimido, infeliz, né? E se você pensar bem, tudo que importa para a gente na nossa vida é a felicidade. As pessoas querem ser felizes, né? Querem ser realizadas e felizes, né? Então, esse é um grande problema. Eu vou fazer a prescrição, sim, dos tratamentos, mas eu procuro sempre compartilhar e discutir isso com o paciente. E aí é aquela coisa que não está na escola e não está no treinamento. Você tem que ver com a vida o treinamento. Pessoal, o quanto você pode cobrar ou não. É lógico que você tem que ir mostrando para o paciente os resultados que ele vai ter, o prejuízo que ele vai ter. Situações de risco. De risco ele vai ter. Para que, por exemplo, o paciente quer fumar. Realmente o cigarro é um negócio complicadíssimo. Isso aí realmente... se ele vai fumar, eu sou obrigado a falar de todos os riscos do cigarro. A bebida alcoólica, né? O alcoolismo também, né? Então você tem que orientar. Agora, quanto mais vai avançando essa vida, você pega um paciente de 90 anos de idade, entendeu? Que resolve lá comer lá uma picanha dela naquele dia ali e tal. Você veja que aquilo ali, pensa bem, todo o tratamento que foi feito foi para chegar aos 90. Então, dali em diante, a gente pode ser um pouco mais permissivo ali, mas tudo com bastante cuidado. Então, sim, eu vou ponderar o que a ciência pede para fazer, mas eu vou considerar o que o paciente quer fazer. Vou tentar alinhar e fazer um alinhamento dessas coisas, da ciência e do prazer pessoal da pessoa. Você entende? Tá? Não, é isso que eu queria que você chamasse a atenção, exatamente, porque uma coisa é o que está prescrito, outra coisa é o que vai ser realizado, né? Então a gente tem todas as bases de avaliação de risco que a gente deve discutir com o paciente, né? Mas a implantação e a intensidade, né, como isso deve ser feito, vai depender do contexto de cada um. Não é isso? Sim. A gente fazer, de fato, uma medicina mais personalizada, ou seja, que você considere, né, enfim, os desejos, as perspectivas, enfim, tudo aquilo que é curioso, Alexandre, que às vezes a gente quer colocar algumas questões que a ciência mostra e as pessoas querem usar coisas que não têm comprovação científica. Tem um monte de suplemento que as pessoas começam a usar e, sei lá, os magnésios da vida, aquela coisa toda, e me perguntam, isso não tem evidência científica.
Não tem evidência científica, porque as pessoas estão usando essas coisas aí, você entende? Pois é, isso você vê muito comum na prática. Muito comum na prática. O pessoal chega lá, estou tomando isso, aquilo outro. Defendem a ciência, fala-se muito de ciência, mas na hora da prática da ciência quer não usar a ciência. A mesma coisa quando fala, não vou vacinar, então você também está contra a ciência. Então, parece um pensamento meio mágico, né? Assim, eu identifico que isso aqui é fácil acesso, vou começar a tomar, dizem que é muito bom, então eu vou... porque é melhor do que fazer outras coisas, né? Que você poder estar fazendo, né? Eu estou tomando aquilo ali e resolveu para mim, em vez de eu assumir para mim a responsabilidade do meu autocuidado, né? Sim. Eu acho muito importante isso, né? Porque o foco na felicidade das pessoas, né? E até aquela fala recente do Papa João Paulo, você viu no dia do médico, né? Que ele mostra que a inteligência artificial está aí, os médicos vão utilizar a inteligência artificial, sim, a ciência vai utilizar, mas a relação nossa com o nosso paciente jamais vai ser substituída pela IA, porque ela é uma relação de amor. Olha que bonito que o Papa Ele falou que de amor. A relação médica é uma relação, deve ser uma relação de reserva amorosa. Reserva amorosa. Muito bonito. Esse termo é interessante. Então, eu acho que é isso que a gente tem que levar para o consultório, é isso que a gente tem que trazer para o paciente, para acolher esse paciente e conduzi-lo de maneira que a gente possa orientá-lo no melhor caminho que você está falando aí. Né? E não impor aquela coisa, né? E conquistando. Eu acho que o médico tem que ser uma liderança positiva para o paciente dele. Você não acha que é? Sim, não necessariamente restritiva, mas de orientação positiva. Isso que você falou é interessante. Positivo. Com foco sempre na esperança, que eu acho que é um pouco a mensagem. Tem chance. Que você trouxe. Tem né? chance. Assim, é possível tratar, é possível melhorar, é possível você ter alguns limites, por exemplo, você ter seus prazeres e felicidades sem se prejudicar. Não, sem dúvida. Eu lido com um paciente que tem dependência química, né? Eu percebo claramente isso. Né? Então, assim, depois que você vira dependente químico, a sua percepção da capacidade de estabelecer limites e perceber, inclusive, que aquele seu uso de substância está completamente fora, né, do normal e já está criando um prejuízo para o paciente, às vezes é uma dificuldade. É um enfrentamento que você faz de convencimento, né, de tentar mostrar para ele que aquele tipo de situação não está levando a lugar muito bom, né? Então, às vezes, é uma luta até a gente chegar nesse momento, né? Eu tenho recebido pacientes que estão querendo parar de fumar, né, mais recentemente, inclusive, e a gente sempre trabalha isso, né, na consulta médica, né? Todo mundo que está fumando, a gente faz uma abordagem no sentido de rever. E agora a gente está com outras seduções aí no campo do tabagismo, que são os vapes, que são agora os cigarros eletrônicos, né, que agora o pessoal mais jovem está adotando, né? A gente teve, por exemplo, uma política nos últimos 40 anos super exitosa na redução de tabagismo no Brasil e no mundo, né? Mais ou menos aí mais de 50% da taxa de redução nos últimos 40 anos. Mas agora a gente está entrando com outros problemas, né, relacionados com o uso de nicotina, como, por exemplo, esse que eu descrevi aqui. Bom, então, uma coisa que a gente poderia discutir aqui também é uma necessidade, talvez, de que parte, né, talvez, da população, ou, enfim, por pressões diversas que a gente pode discutir aqui, no sentido da gente sempre tentar, das pessoas tentarem achar um diagnóstico em si mesmas, né? Parece que a gente tem um discurso, sim, da ciência que está aí, algumas delas buscam essa referência, outras ficam um pouco no bom senso, mas a ideia é que a gente tem notado uma certa patologização dos processos comportamentais atualmente, ou seja, tudo virou um pouco doença mental, né? Que é uma outra coisa que a gente precisa pensar também. Como educadores, a gente às vezes enfrenta isso um pouco, né? No nosso processo de formação com os jovens, por exemplo, é sempre uma dificuldade muito grande em relação aos desafios e as pessoas às vezes se identificam com diagnósticos, elas acham que tem diagnóstico e às vezes não tem, então só num sofrimento psíquico, né? Mental, transitório, não é um transtorno psiquiátrico, não é isso? Você percebe isso um pouco no seu consultório, assim, como é que as pessoas têm percebido estarem ou não doentes, ou estarem ou não com algum problema psíquico? Isso é explicitado? Você vê, as pessoas costumam falar isso para você, ou isso fica muito escamoteado, fica muito escondido? Assim? Alexandre, na minha prática de consultório, que eu vejo fica, como você falou, escamoteado, escondido. Você tem que realmente puxar a conversa. Se o profissional, o médico, o cardiologista não puxar, a coisa não vem. Aquela coisa do paciente fala e faz um olhar diferente, você percebe no olhar dele, entendeu? Então existe. Então, isso é importante porque tem a depressão, né? Tem transtorno de ansiedade. Aí, depois você pode até falar um pouco dos tipos de adoecimento. Agora, uma coisa que a gente percebe é a dificuldade que me dá a impressão, não sei se você observa isso, das pessoas a qualquer problema que tem social, ou até uma notícia ruim,
olha, você vai ter que fazer um cateterismo, vai ter que fazer uma angioplastia. A pessoa fica triste, a pessoa chora, fica angustiada, e aquilo vira saúde mental, fica doença e começa a tomar remédio. Ou seja, a pessoa tem que tomar remédio o mesmo tempo todo para isso, porque, por outro lado, o processo de angústia, né, desse sofrimento de angústia frente a tensões, faz parte do processo de crescimento e desenvolvimento da pessoa, né? Então, talvez tem que separar um pouco, ou seja, todo sintoma tem que ser tratado da saúde aliás, mental? todos temos sintomas, essa é uma outra questão, né? Que já foi colocada pela psicanálise, a Freud já trazia isso muito claramente. Não existe pessoa sem sintoma, todos temos sintomas, porque não é possível que a gente seja perfeito, né? A nossa estruturação do ser humano, a estruturação da nossa subjetividade, ser humano, né, cobra um preço, a gente tem um preço a pagar por isso, né? Os nossos processos de desenvolvimento neuropsíquico, socioafetivos, tudo isso, a nossa construção da nossa história, tudo isso geram situações de conflito, né? Às vezes conflitos não resolvidos, né? E isso gera o sintoma. Consciente ou inconscientemente, nós sofremos de alguma maneira. Isso eu acho que essa angústia que você falou, de certa maneira, é inerente nossa, de certa forma. Eu te pergunto, quando é que eu percebo que um sintoma precisa ser tratado? Pois é, aí então ou ele pode ser só acolhido? Isso. Muitas vezes, quando ele é dessa forma como você falou, não é um elemento mais pontual, agudo, reativo a algum processo de vida, muitas vezes as pessoas não vão nem precisar de ir para um especialista ou para um profissional da saúde mental. Se ela tiver um bom suporte de alguém que pudesse escutá-la um pouco, acolhê-la um pouco no seu sofrimento, não é isso? Muitas vezes ela se resolve. Isso não vai gerar uma necessidade de intervenção profissional, né, na área da saúde. O problema é quando a coisa começa a se cronificar, ou seja, a pessoa começa a ter episódios de sofrimento psíquico frequentes ou com muita intensidade, começa a influenciar ou gerar um impacto na vida delas, pessoal, né? A pessoa começa a ter muita dificuldade relacional, por exemplo, né, no campo conjugal, com os filhos, no campo do trabalho, né? Então, esses elementos é que fazem com que a gente comece a pensar na possibilidade de encaminhar. Ou seja, é um sofrimento que está gerando impacto na vida daquelas pessoas. Isso está se cronificando, isso se repete. A pessoa perde a capacidade de se autoanalisar, de resolver os seus problemas sozinhos ou dentro da sua rede de apoio próprio. Aí eu acho que a gente começa a pensar, assim, um sofrimento, um adoecimento psíquico que pode, né, haver necessidade realmente de um profissional que possa acompanhá-la um tempo. Para toda a vida? Não necessariamente, né? Às vezes é uma situação de uma intervenção de crise ali, né? Precisa ser escutada adequadamente e tal. Quando isso acontece, e eventualmente você passa uma medicação, quando você começa a ter, né, um grau de disfuncionalidade maior, em que você começa a ter comprometimento, por exemplo, do sono, da alimentação, né, da capacidade de ânimo para começar a fazer coisas pequenas, mínimas, né? Aí a gente tem que intervir. E aí a medicação está muito bem, digamos, indicada, não é isso? Alexandre, eu sei que eu sou o convidado seu aqui, mas eu queria te perguntar um negócio. Claro. A gente falou da personalidade tipo A e tipo B. Que é o tipo A, aquela pessoa competitiva, aquela pessoa de alta demanda, e o tipo B é a pessoa que sabe compartilhar, ele define horários de trabalho, ele sabe esperar, aguardar as coisas. Aí eu queria te perguntar, para a orientação minha, dos meus colegas da cardiologia e dos pacientes, frente a um paciente com personalidade tipo A, teria algum tratamento para fazer, medicamentoso, é psicoterapia, é orientação? Como é que a gente abordaria isso? Eu acho que a primeira coisa, geralmente quando essa pessoa chega na avaliação, e você citou um exemplo muito interessante do pronto atendimento, aquelas pessoas que chegam lá e já querem sair de lá para ir trabalhar. Não quer internar. Exato. Então, eu acho que a primeira coisa é esse chamamento, né, assim, de você fazer a pessoa pensar o seguinte: como é que você chegou aqui? Né? O que aconteceu com você? Como é que está a sua vida? Como é que está seu ritmo? Como é que é seu cotidiano? Como é que é seu dia a dia? Esse chamamento para o ritmo com que a pessoa começa a conduzir a sua própria vida. Acho que a primeira coisa é fazer esse tipo de investigação, né? E aí a gente vai sair da investigação meramente, vamos dizer assim, do corpo, do somático, para você tentar entender como é que a pessoa vive, né? Como é que são os seus horários? Você dorme que horas? Quantas horas? A sua qualidade de sono está legal? Você faz outras coisas além de trabalhar? Não? E você é muito bem assim? Como é que estão os seus níveis de relação intrafamiliar? Na hora que você começa a questionar as pessoas, aí elas começam a perceber como é que elas estão se conduzindo. Então, eu acho que começa um pouco por aí, né? Em geral, quando as pessoas chegam com alguma queixa, fica mais fácil você trabalhar. Mas quando não tem, a gente tem que começar
fazer com que as pessoas comecem a pensar um pouco. Refletir. Né? Refletir sobre isso. Se ela tem uma avaliação, aí já um prejuízo, como você falou, talvez um transtorno de ansiedade, que às vezes as pessoas têm esse perfil de personalidade, às vezes tem uma relação maior com a ansiedade. Se você avalia, pode ter um benefício ali, uma prescrição, ótimo, então isso pode ajudar muito. Além dos outros elementos que a gente tem que pensar, do ponto de vista vamos dizer assim, de pensar as causas que estão ali subjacentes ao processo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma relação muito forte com o meu trabalho, ótimo. Mas isso está gerando um adoecimento para você? Você já está, não acha que seria importante a gente rever um pouco? Não tem nada que você possa fazer, às vezes, na sua rotina, no seu cotidiano? Não pode entrar com um pouquinho de atividade física, você não pode ter mais convivência? Então, assim, são coisas, às vezes, que não são mudanças radicalíssimas da vida do sujeito, né? Mas que se ela não rever, né? Se ela não fizer uma reflexão sobre isso, as coisas vão continuar. E ela vai voltar ao pronto-socorro, provavelmente. Alexandre, antes que seja tarde, né? Você me fez lembrar de um paciente tipo A que eu atendi, infartado, né? E aí ele aceitou internar. Foi pro CTI. Ele falou assim, quanto tempo que eu vou ficar aqui? Marca aí. Eu falei, 72 horas. Aí deu 72 horas, Alexandre, ele piorou. O coração dele cresceu, o pulmão dele encheu de água, entrou em insuficiência cardíaca. Ele falou assim, tá na hora de sair. Eu falei, não dá para sair ainda. E aí ele começou, a partir dele angustiou, como se ficou muito triste. Aí ele abriu o jogo. Poxa, trabalhei a vida inteira, fiz a vida inteira isso, aquilo, construí a casa dos meus sonhos, num condomínio aqui, e agora que eu tô querendo curtir isso, você me dá notícia dessa, entendeu? Aí na época eu conversei até com uma psicóloga hospitalar do hospital, ela falou assim, Peixoto, a falta da falta angustia, né? Você concorda com essa palavra dela? Falta angustia. Ou seja, acordar a tempo, né, Alexandre? Dá tempo para acordar, né? Dá tempo para repensar, dá tempo para rever essa pressão que a gente está sentindo das redes sociais. Você tem que estar bonito o tempo todo, tem que estar na estética o tempo todo, tem que ser bem sucedido, né? Você tem que ser um super-herói, saltar de paraquedas, saltar de paraglider, fazer trilha não sei o quê, sair de bike para tudo é lado, não é? Tem que ser um excelente pai, um excelente marido, um excelente profissional, um excelente tudo. Pressão pelo sucesso, ele pode gerar realmente um tensionamento e adoecimento, não tem dúvida, não. Físico e psíquico. Né? Sim. Então, aí a pessoa não dá conta dessa demanda, porque até fadiga, cansa, né? Mas tem dias que a gente realmente fica cansado, né? Quer sumir, desaparecer, não é isso, Peixoto? Mas a gente nós vamos continuar, né? Vamos navegar, é preciso, né? Mas o que eu acho bacana é o recado que é possível, né? É possível resolver isso. Importante o papel do profissional de saúde, da gente chamar a atenção dos nossos colegas, não só da gente como da enfermagem, da fisioterapia, do acolhimento desse paciente, da escuta ativa, né? E saber que nem tudo é remédio, O remédio, sim, tá lá, o remédio para usar, mas tem coisa que o acolhimento resolve. E curioso que às vezes você fala com o paciente, você está muito bem, você até brinco assim, você vai viver muito tempo. Às vezes eu falo assim, você vai viver até 126 anos. Aí a pessoa fala, não quero. Não quero. E eu queria, Peixoto, morrer subitamente, alguns falam. Por quê? Porque ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer sofrer. Então a gente quer viver, mas quer viver bem. Mas para viver bem a gente precisa de investir em tudo isso que a gente está vendo, mas também na parte cognitiva e no bem-estar da saúde mental, que hoje a Sociedade Europeia coloca como central na saúde integral da pessoa, né? Inclusive na cardiologia. Na cardiologia. Bom, muito bem. Então, hoje concluímos o nosso videocast aqui com o professor José Maria Peixoto, né? Cardiologista, meu amigo e educador médico. E esperamos trazer para vocês um novo episódio, né? No mês que vem. Um abraço para todos e até a próxima.